Tudo bom, pessoal? Estamos aqui agora, então, para a terceira parte desse vídeo. Essa terceira parte a gente vai falar um pouquinho mais da prática, né, da reserva legal de lucros. Então, a gente vai calcular um pouquinho. Nós vamos ver três exemplos aqui, tá? Eu vou ler esses três exemplos e depois a gente resolve manualmente. A gente mostra para vocês como que faz a resolução deles, tá? Então, só vou ler rapidinho os três exemplos. Então, uma empresa, por exemplo, de capital social 10 mil, tem uma reserva de capital nula. Então, eles não têm reserva de capital. Tem uma reserva legal de 1.500 e o lucro líquido do exercício foi de 6.000. Aí pede para calcular qual que é o valor máximo dessa reserva legal, né? E qual vai ser o valor acrescido dessa reserva legal diante do lucro que ela obteve. Na parte 2, né, o exemplo 2, uma empresa possui também capital social de 30 mil, reserva de capital de 2.000, aqui ela já tem reserva de capital, né? Sua reserva de lucro está no montante de 5.800 e o lucro líquido no exercício foi de 10.000. Também quer saber o máximo que pode atingir essa reserva de lucros e qual vai ser o valor destinado a essa reserva de lucros, né? O VRL aí. Uma empresa, né, o terceiro exemplo, uma empresa teve lucro líquido de 20.000, tem o capital social de 50 e tem uma reserva de capital de 10.000. Já possui uma reserva de lucros de 7.000. Qual vai ser o valor máximo dessa reserva de lucro? Né? E qual vai ser o valor da reserva de lucro incorporado a essa reserva de lucro? Então, nós vamos fazer essas continhas aí, tá bom? E aí a gente volta para finalizar o vídeo. Tudo bom, pessoal? Então vocês viram lá os exemplos que eu li para vocês, né? A gente vai tentar resolver agora na prática aqui esses três exemplos, tá? Não são difíceis, tem que só tomar alguns cuidados, tá? Né? Como eu disse para vocês, nós temos o máximo da reserva legal, que é calculado com os 20% do capital social. E temos um outro limite, que é um limite de obrigação, que a gente pode quebrar essa regrinha, né? Mas fica a caráter da empresa decidir sobre isso, que é o limite quando a gente incorpora os valores da reserva de capital, né? Então, a gente vai calcular esses dois limites para vocês entenderem melhor e depois vamos calcular a reserva legal destinada, o valor da reserva legal destinada no ano contábil e ver o quanto desse limite a gente vai incorporar na reserva legal que já existe, tá bom? Então, primeiro vamos tirar os valores do exemplo aqui, ó. Uma empresa de capital social, 10.000, então ela tem um capital social de 10.000 reais. Tem uma reserva de capital nula, então ela não possui reserva de capital. Tem uma reserva legal de 1.500, então uma reserva legal de 1.500. E por último, o lucro nesse ano contábil dela foi de 6.000 reais, então um lucro de 6.000 reais. Então a primeira coisa é entender esses dois limites. Então o primeiro limite é o máximo, que é o máximo da reserva legal, que pode existir, né? Que são os 20% do capital social. Então isso, na verdade, é 20% de quem? Qual que é o capital social? 10.000. Então, 20% de 10.000. Quem já teve aula de matemática na aula passada já sabe mais ou menos como trabalhar com a porcentagem. Quem ainda não teve, está entrando nesse semestre, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? O 20% a gente costuma transformar ele em decimal para fazer esse tipo de conta. Então aqui, né, 20%, como o próprio nome diz, é 20 por 100. Fazendo essa divisão, vocês usam a calculadora se vocês quiserem, 0,2. Então a reserva, o máximo da reserva legal aqui vai ser 20%, que é o 0,2, que multiplica os meus 10.000. Correto? Então 20% de 10.000 vai ser o meu 2.000 reais. Certo? Então esse é o primeiro limite que a gente calculou.
Vamos para o segundo limite, que aí é o limite que envolve a questão da composição da reserva de lucro com a reserva de capital. No nosso caso aqui, né? Então é um limite, mas que a gente pode quebrá-lo, que é o limite da reserva de lucro mais a reserva de capital, que corresponde a 30% do capital social. No nosso caso aqui, 30%, tá? De 10 mil. Uma questão aqui antes, tá? Ó, nossa reserva legal está em 1.500. O limite dela é 2.000. Então, quanto que eu posso incorporar ainda sem estourar o meu limite? R$500, certo? Então, aqui, mesma coisa, né? 30%. A gente vai fazer aquele 0,3 dividido... Desculpa, já coloquei o resultado, né? 30 dividido por 100, que o resultado é 0,3. E aí, vamos para fazer a nossa continha. 0,3 vezes 10 mil igual aos meus 3 mil. Então, esse seria um novo limite, né? Se eu somar esses dois valores aqui, não pode ultrapassar. Quer dizer, poder pode, mas fica facultativo à empresa, né, incorporar valores de lucro líquido, se ela quiser, nesse caso, tá bom? Então, vamos agora calcular, né, o que realmente está pedindo, que é a parcela do que a gente vai incorporar da reserva legal de lucros. Então, assim, por lei, é 5% do lucro líquido em exercício, certo? Então, essa é o que a lei determina. Então, quanto que é 5%, né? Quanto que vai ser o 5% nosso do lucro de exercício? Então, 5% de 6 mil, certo? Mesma coisa, faz aqui a continha, divide por 100, vai dar quanto? 0,05 vezes 6 mil. Qual que vai ser a nossa parcela? 300. Certo? E aí agora a gente finaliza, né? Então eu sei que minha reserva legal está em 1.500. O limite dela é 2.000. Se fosse incorporado com a reserva de capital, seria 3.000. Mas como a reserva de capital minha é zero, então é claro que o limite de 2.000 é que vai ser usado agora. Então, minha reserva legal vai ser os 1.500 que eu tenho, mais os 300 que eu tenho que, por lei, adicionar. Ou seja, ela vai passar a ser quanto? R$1.800. Estourei o teto? Não. Então, obrigatoriamente, eu preciso destinar esses R$300 à minha reserva de lucro. Minha nova reserva de lucro, para o novo exercício contábil, vai ser de R$1.800. Aí vai depender muito de como o capital social vai finalizar o próximo período contábil. Não dá para eu saber, mas então no próximo período contábil eu só vou poder incorporar 200 aqui. Não sei, tá? Vai depender muito de como vai finalizar meu capital social. Meu capital social no próximo período contábil, ele pode ser que ele seja maior, mas pode ser que ele seja menor também, né? Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo que eu li para vocês lá, né? Ele é uma empresa possui R$30.000 de capital social, né? Então o capital social dessa minha empresa é 30 mil. A reserva de capital dela existe, é 2.000. Então ela tem uma reserva de capital de 2.000. A reserva de lucros está em 5.800. Então a reserva de lucro já é de 5.800. E por último, o lucro no período contábil, o lucro líquido do exercício, foi de R$10.000. Então, a mesma coisa, tá? Né? Vamos dar continuidade ao mesmo processo de resolução. Qual que é o máximo, né, da reserva de lucro? Ela é os 20% do capital social.
Ou seja, nesse caso aqui, 20% de 30 mil. Quanto que dá 20% de 30 mil? Né? 20% é 0,2, tá bom? Temos que tomar cuidado, sempre transformar bonitinho aqui para não dar problema. Então, 0,2 vezes meus 30 mil. Então, qual vai ser o máximo que a minha reserva de lucro vai permitir? Vai ser 6 mil, não é isso? Então, aqui eu já posso entender que eu só posso ter na minha reserva de lucro até 6 mil. Eu já tenho quanto? 5.800. Então, eu já sei quanto que eu posso incorporar ao máximo aqui nesse caso, que são R$200. Agora vamos ao meu limite, que não é um limite, né, obrigatório, é um limite que a gente estabelece, mas é um limite que a gente pode estourar se a empresa decidir que vai colocar mais reserva de lucro sem estourar esse de cima aqui, que é a soma da reserva de lucro mais a reserva de capital. Essa soma não pode ultrapassar, quer dizer, pode se a empresa quiser, essa de cima não, do capital social, certo? Então, 30% de 30 mil. Mesma coisa, tomar cuidado aqui, né? Já vamos fazer a continha aqui, essa continha dá 0,3, 0,3 vezes 30 mil, que vai resultar em R$9.000. Então, meu limite somado, os dois, não pode ultrapassar, quer dizer, poder pode, mas, como eu disse, né, esse é um limite que pode ser superado, depende do que a empresa quiser. Esse limite de cima é o máximo, esse aqui não pode ser superado. Então, 9 mil. Somando os dois aqui, ó, reserva de capital mais reserva legal, eu tenho 7.800. Então, também não estourou. Mas aí esse aqui ainda cabe bastante. 7.800 para 9 mil, ainda é possível ser colocado, se fosse atender somente a esse limite, R$1.200. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ultrapassar, né, o de cima aí. Então, o de cima está muito mais perto, possivelmente a gente vai trabalhar com esse de cima aí. Então, por lei, né? Por lei, eu tenho que destinar 5% do lucro líquido do exercício para a reserva de lucros, correto? Então vamos lá. Quanto que é 5% de 10 mil? Aqui é 10 mil agora, meu lucro líquido, né? Mesma coisa, tomando cuidado para não extrapolar aqui, né? Os dois, o limite de cima aqui, 5% de 10 mil, 5%, quanto que é? 0,05, né? Vezes 10 mil, quanto que eu tenho, né? Do meu limite máximo de 5% dos 10 mil, R$500. Agora que está a questão aqui. Posso destinar R$500 para a minha reserva de legal de lucros aqui sem estourar os 6 mil? Não, né? Por quê? Imagina que eu tenho, né, a reserva de lucro de 5.800 e incorporo os R$500 obrigatório por lei. Para quanto que eu vou? Eu vou para um valor de R$6.300. Não pode. Tá? Porque eu estou estourando esse teto aqui, ó. Então, na verdade, para eu não estourar o teto, a minha reserva legal vai ter que ser 5.800. Eu coloquei 58 mil aqui, desculpa. Mais um determinado valor que não ultrapasse os 6 mil. Correto? Então, quanto que eu vou colocar aqui para não ultrapassar os 6 mil? Os R$200. Ah, mas eu posso colocar menos? Não. Porque se o máximo que eu deveria ter colocado seria os 5%, são esses R$500 aqui, por lei, eu tenho que colocar um valor que não ultrapasse, mas até o valor limite. Então, minha obrigação
aqui é de R$ 200. Então, eu tenho que colocar R$ 200 de limite. Então, meu resultado final aqui é colocar R$ 200 na minha reserva legal. Então, a reserva legal, né, o valor da reserva legal é R$ 200 nesse período contábil aqui. Certo? Então, as duas coisas que ele pediu, os máximos, né, e o valor da reserva legal aqui, R$ 200. Vamos para um terceiro exemplo, né? O terceiro exemplo que eu li com vocês lá, uma empresa teve lucro líquido de 20 mil, então ela começou aqui falando do lucro líquido de 20 mil, tem um capital social de 50 mil, tem uma reserva de capital de 10 mil, e por último, já possui uma reserva de capital de 10 mil e uma reserva legal de lucro de 7 mil. Então já tem 7 mil lá na sua reserva de lucro. Certo? Então, tudo isso pertence ao patrimônio líquido da empresa, tem que lembrar disso, né? E só esses 20 mil aqui é que ainda não fazem parte. Parte dele vai fazer, né? Mas ainda não fazem parte. Então vamos lá. Primeira coisa, como eu disse para vocês, a gente vai calcular o limite, né, dessa reserva legal. Então o limite, qual que é o máximo que ela pode atingir? O máximo da reserva legal é os 20% do capital social. Então, 20% de quem? Do meu 50 mil. 20% de 50 mil. Quanto que dá 20% de 50 mil? Mesma coisa, tomar cuidado aqui, ó. Né? 20% de 50 mil vai ser 0,2 vezes, né, o meu 50 mil. Não pode esquecer disso. Né? Transformar 20% em 0,2. 20%, 20 por 100, 20 dividido por 100, 0,2. Ah, mas eu sei calcular a porcentagem de outro jeito. Posso fazer? Claro que pode. Então o máximo aqui, ó, da reserva legal vai ser quanto? Né? 0,2 vezes 50 mil. Então ela tem uma reserva legal alta, de 10 mil reais aqui, ó. Aqui é um pontinho. De 10 mil reais a reserva legal aqui. Agora vamos para o limite, que é o limite, mas que pode ser quebrado, que é o da reserva legal junto com a reserva de capital. E isso pode ser 30% do capital, né? O limite é 30% do capital social. Desculpa, do capital social. 30% de quem? De 50 mil, né? 30% de 50 mil. Então, tomar muito cuidado aqui, né? 30%. Quanto que vai dar, né? Vai dar 0,3, né? Então, isso aqui é 0,3 vezes 50 mil. Que vai dar quanto esse limite aqui? 15 mil, tá? Então, nós temos os dois limites. Vamos dar uma analisadinha nesses dois limites, ver os dados que a gente já tem, né? Primeiro, máximo da reserva legal. Reserva legal 7 mil, o máximo é 10. Então ainda tem 3 mil para ser colocado aqui sem quebrar essa regra aqui. O segundo, o máximo aqui da reserva de capital mais a reserva de limite é 15 mil. E o somando os dois aqui dá 17 mil, ou seja, esse valor já é maior do que esse limite. Mas lembre-se que para esse limite a gente pode ser quebrado, né? Então a gente já tem uma indicação aí já que a gente não vai ter obrigação, né, de reservar nada para a reserva legal. Não temos obrigação, tá bom? Então a lei diz pra gente que a reserva de lucro é 5% do lucro líquido em exercício, do exercício. Então, quanto que vai dar 5%? 5% de quanto? De 20 mil. Certo? 5% de 20 mil. Né?
Quanto que é 5% de 20 mil? Então, 5%, a gente pode colocar aqui como 0,05, né? Tomar cuidado aqui, ó, 0,05 de... Não, vamos colocar aqui multiplicando já, né? Multiplicando 20 mil. E isso vai resultar em quanto? 0,05 de 20 mil é R$1.000. Né? Então eu tenho um total aqui ó, de R$1.000 que pode ser incorporado ao meu patrimônio, à minha reserva de lucros. Né? Agora é uma decisão, como eu disse para vocês. A gente pode colocar na reserva legal R$1.000 mais 7 vai dar 8. Ultrapassa esse valor? Não. Então a gente pode colocar. Mas ao mesmo tempo, o 15 mil, que é um outro limite, né, mas não obrigatório, dos dois somados, reserva de lucros e reserva de capitais, já está ultrapassando, porque 15 mil é o limite e eu já tenho 17 aqui somando os dois. Aí que está a questão. Fica agora por decisão da empresa, a decisão agora aqui, ó, é da empresa. Ela pode colocar de 0 até R$1.000, né, do valor de reserva de lucro. Então é uma decisão, tá? Por quê? Porque ela não estoura o valor que a gente não pode ultrapassar, que é o máximo da reserva de lucros, então ela pode ser incorporada. Mas ao mesmo tempo, como já está estourado o limite de baixo, mas é um limite que pode ser estourado, e você, a cargo dos seus sócios, da sua empresa, que faz a decisão sobre isso, então esse valor aqui é facultativo. Embora pela lei, né, o limite de 5% é R$1.000 e ainda não atingiu os 10 mil, mas existe essa outra contrapartida aqui também que limita, de uma maneira não obrigatória, de uma maneira facultativa, mas que fica agora a caráter da empresa. Ah, mas se a empresa não quiser colocar os R$1.000, quiser colocar 200, pode? Pode. Então ela pode colocar de 0 até R$1.000, o quanto ela decidir que deva para esse tipo de análise para a incorporação da reserva legal de lucros. Tá bom, pessoal? Então, só um esquenta aqui sobre as continhas. Vamos voltar para finalizar lá. Então, voltando aqui, pessoal, você viu, não é muito difícil não, né? Tem que tomar cuidado, né? Fazer passo a passo que vocês pegam direitinho. Então, é só para finalizar aqui, ó, esse vídeo foi tirado desse link, tá? Esse vídeo, desculpa, essas informações, eu busquei nesse link aqui, onde tem alguns exemplos também de como fazer, e tem outros tipos de reservas de lucro são explicadas lá, tá? Mas eu só expliquei as 4 principais, mas é só para vocês aí irem aquecendo aí na parte de cálculo contábil, porque no segundo bimestre a gente vai trabalhar muito mais com isso, tá bom? E aqui estão os nossos contatos. Até a próxima então, tá, pessoal? Tchau, tchau.